E bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo que estamos seguindo aqui analisando a Lei 12.284, a lei que cria o Auxílio Brasil. A gente já passou pelos objetivos, pelas diretrizes da lei, e ali percebemos que tem uma mudança fundamental. O Auxílio Brasil não é um programa voltado para o combate da pobreza e da extrema pobreza em todas as situações, mas sim um programa voltado para o combate da extrema pobreza e da pobreza infantil e juvenil. Com relações aos benefícios, não tem mudanças substanciais, principalmente uma correção de valores e uma simplificação muito leve nos benefícios variáveis. No segundo vídeo, a gente tratou das inovações defendidas por aqueles preconceituosos que sempre trataram o Bolsa Família como esmola. Então não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né? Então, a gente discutiu nesse segundo vídeo uma sessão que tem programas voltados para a promoção do esforço individual e da emancipação das famílias. Mas, infelizmente, a gente viu que se tratava apenas de uma carta de intenções, sem nenhuma consequência prática de curto prazo. Ou seja, um monte de ideias genéricas que ainda vai precisar ser regulamentadas, ser organizadas. Mas já nas ideias a gente vê um problema, né? Tem bolsa que tem uma abrangência muito pequena, tem sérias complicações de misturar benefícios de compra de serviço com benefícios financeiros diretos. Ou seja, muitas complicações que a gente vai precisar seguir acompanhando para saber se elas vão se concretizar ou se vão ficar apenas no plano da promessa. E nesse terceiro vídeo, a gente retoma as discussões da onde a gente parou e vamos terminar de avaliar e discutir o programa Auxílio Brasil. No começo do nosso vídeo anterior, assistimos a uma intervenção do colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, reclamando que o Auxílio Brasil não tinha condicionalidades. Essa recalchutagem do Bolsa Família, essa transformação do Bolsa Família, um programa reconhecido internacionalmente, que funcionava, que a população confia no Auxílio Brasil, um programa sem os mesmos condicionantes, sem as mesmas características. E aí eu pergunto, da onde que ele tirou isso? Por isso que eu sempre falo, leiam as leis. Vamos sempre para as fontes primárias para saber do que a gente está falando. Porque se a gente for para a Lei 14.284 e ler o artigo 18, a gente vai ver que a manutenção da condição da família beneficiária no programa Auxílio Brasil dependerá, no mínimo, do cumprimento de condicionalidades. E são elas a realização do pré-natal, o cumprimento do calendário nacional de vacinação e o acompanhamento do estado nutricional e uma frequência escolar mínima. Os mais atentos vão olhar aí o parágrafo único e vão lembrar que no vídeo anterior, várias vezes eu dizia que quando aparecia a palavra regulamento, essa era a senha para algo que ainda não existia, que ia precisar ser feito. Tá certo, mas aqui tem uma coisa diferente do que a gente viu no nosso vídeo anterior. Essas condicionalidades que eu listei são exatamente as mesmas condicionalidades que existiam e estavam funcionando no Bolsa Família. Então, apesar do parágrafo único dizer que o regulamento vai dispor sobre critérios, informações, atribuições, tudo isso já existe e já foi estabelecido. E provavelmente vai valer o estabelecido pelo Bolsa Família até que você faça algum documento que oficialize a troca de nome dos programas. Sai Bolsa Família, entra Auxílio Brasil. Mas, no fundo, tudo vai ser igual. Agora, já que tem muita coisa igual ao Bolsa Família, vale a pena a gente destacar aqui uma novidade. A seção 5 estabelece uma regra de emancipação. Se trata de algo muito positivo. O artigo 20 diz que as famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil, que tiverem um aumento na renda per capita mensal que ultrapasse o limite de renda para concessão de benefícios, serão beneficiadas pela regra da emancipação. Então, só lembrando, né, para fazer parte do programa, você precisa estar numa situação de pobreza ou extrema pobreza, além de ter crianças, adolescentes ou mulheres grávidas na família. Se você tem um aumento de renda e ultrapassa esses limites, que aqui a regra da pobreza é estabelecida em R$ 210 per capita. Com isso, a família deixa de poder participar do programa. Só que o artigo 20 diz que antes de um desligamento, tem que haver uma regra de emancipação.
As famílias nessa situação, né, que ultrapassaram, que estavam abaixo da linha de pobreza e ultrapassaram, serão mantidas no programa por um período de até 24 meses, desde que a renda familiar per capita mensal permaneça inferior aos limites estabelecidos nesse próprio artigo. Qual que é esse limite? O parágrafo 2º diz que é uma renda familiar per capita igual a 2,5 vezes o limite superior da situação de pobreza. Isso significa uma renda per capita mensal de R$ 525 por componente da família, segundo os valores estabelecidos em dezembro de 2021. Ou seja, se algum membro da família melhorar a renda, conseguir um aumento salarial, conseguir trabalhar mais, as coisas melhorarem, conseguir um emprego, quem estava desempregado, isso não vai significar que imediatamente ele perde o benefício. Isso é importante, porque o benefício é um direito certo. E o novo emprego é sempre um risco. Então, quem é que vai abrir mão de um benefício por um emprego que 2, 3 meses depois pode dar errado? É muito arriscado. Agora, se a gente tem esse período de 2 anos, isso vai ser importante, porque daí o emprego vai firmar, vai consolidar, vamos dizer assim. Isso vai facilitar a inserção no mercado de trabalho. Agora, além disso, o parágrafo 5º desse mesmo artigo estipula que, mesmo depois de serem desligadas dos programas, caso as famílias voltem à condição anterior, ou seja, quem arranjou emprego for demitido, ou qualquer coisa assim, então a família volta para a pobreza, então essa família tem prioridade na volta ao programa. Vamos avançando para a seção seguinte, que trata da operacionalização e da gestão do programa Auxílio Brasil. É aqui que consta o parágrafo 1º do artigo 21, que a gente já mencionou no primeiro vídeo dessa série. É aqui que se diz que o Poder Executivo Federal poderá compatibilizar a quantidade de benefícios e beneficiários com a dotação orçamentária. Ou seja, a lei fala em quem tem direito ao benefício, mas esse direito só vai se concretizar se tiver orçamento. O parágrafo 2º diz que o regulamento indicará os órgãos do Poder Executivo responsável por avaliar anualmente, nos termos do parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal, os impactos da concessão dos benefícios na redução da taxa da pobreza, da extrema pobreza, e dos benefícios na participação dos beneficiários no mercado de trabalho. Lembra que eu falei, acho que no primeiro vídeo dessa série, que a leitura de leis nos obriga muitas vezes a ir procurar outras leis? Então, pois bem, o parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal, que é citado aí, diz que os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliações das políticas públicas. Então, o que esse parágrafo da lei do 14.284 está dizendo é que o governo federal vai indicar quais são os órgãos que vão realizar essa tarefa constitucional definida no artigo 37 da Constituição Federal. Bom, o artigo 22 trata da gestão compartilhada entre esferas de governo, o que precisará ser feito por meio de uma adesão voluntária, mas até fazer essa nova adequação aí da nova adesão voluntária ao novo programa, vai continuar valendo as adesões que já foram feitas no Bolsa Família. O artigo 23 institui o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil. Mais uma vez, uma cópia do que existia no programa Bolsa Família. Esse índice de gestão já existe e é um índice fundamental, tanto para você destinar um recurso para as prefeituras se equiparem, quanto para você estimular as prefeituras a controlar o cadastro, a acompanhar as condicionalidades, porque quanto mais eles fizerem isso, mais recursos eles vão receber para estruturar o programa no nível local. O que tem de diferente aqui e que a gente vai precisar acompanhar para saber como que isso vai ser operacionalizado? É esse item C, controle e prevenção de fraudes e irregularidades na gestão do benefício e das condicionalidades. Todo mundo é a favor desse controle, mas o ponto é saber como é que você vai medir isso. Quem pegar mais fraudes vai ganhar um desempenho melhor? Ué, mas isso, a fraude não é um erro de cadastro? E você já está beneficiando o município por fazer cadastros diferentes? Então, quem está pegando fraude é porque fez mal o cadastro. Ou será o contrário, quem tiver menos fraudes detectadas? Ué, mas se você tem menos fraudes detectadas, é porque você tem menos fraudes em absoluto
ou o município decidiu não fiscalizar, já que ele vai ser beneficiado por essa não fiscalização. Enfim, é um tópico complicado. Vai valer muito a pena a gente conhecer a tal regulamentação desse tópico para saber como é que o governo vai gerenciar isso. E também aqui falamos de um futuro regulamento que vai dispor sobre procedimentos, condições necessárias para adesão ao programa, os instrumentos, parâmetros e procedimentos para avaliação dos resultados, procedimentos para o controle do acompanhamento do programa. Isso tudo são questões fundamentais. Vai ser interessante a gente ver isso. Mas, novamente, esse GD já existe e é calculado periodicamente, inclusive repassando recursos para os municípios. Então vai ser tudo igual. Fazer esses novos regulamentos não vai ser difícil. Você já tem um modelo. Eu espero que eles não copiem direto o modelo, e sim que eles melhorem o que já existe. De diferente mesmo, talvez apenas os valores a serem transferidos para os estados e para os municípios, né? O parágrafo 7º diz que os montantes de recursos não poderá exceder a 3% da previsão orçamentária total relativa ao pagamento dos benefícios. Ou seja, você não pode dar para a operação do programa mais do que 3% do que você dá direto para os beneficiários. E esse mesmo parágrafo 7º também diz que o Poder Executivo Federal deverá fixar os limites e os parâmetros mínimos para as transferências de recursos para os entes federativos. Então, não é claro que os municípios vão ganhar mais, ou vão ganhar menos, ou vão ganhar o mesmo valor. Isso aqui, sim, vai depender do regulamento. Bom, o artigo 24 define o agente operador do programa, que vai ser um banco, provavelmente a Caixa. O artigo 25 define os agentes pagadores, que além da Caixa Econômica Federal pode vir a ser outros bancos. Depois disso, vamos falar do controle social. O artigo 26 determina que o controle e a participação social do Programa Auxílio Brasil serão realizados em âmbito local pelo respectivo Conselho de Assistência Social, em conjunto com os conselhos das demais políticas que integram o Programa Auxílio Brasil. No caso do Bolsa Família, havia a possibilidade de ter um conselho específico para acompanhar o Bolsa Família. Ou você também poderia fazer o controle via Conselho Municipal de Assistência Social. Então, para o Auxílio Brasil, essa primeira opção, um conselho específico, ela já foi descartada. No mais, a gente tem o artigo 27, que diz que o acesso será público da relação dos beneficiários, dos valores que cada um recebe, que isso vai estar disponível em meios eletrônicos, né? Então, uma coisa importante na transparência do programa para a gente acompanhar. E, por fim, existe a seção 10, que trata do ressarcimento de pagamentos irregulares. Essa seção também é uma seção bastante operacional. Explica como é que você tem que avisar a pessoa que ele recebeu indevidamente, explica como é que vai ser feito a cobrança desse pagamento irregular se o beneficiário não devolver voluntariamente, esse tipo de coisa. Então, é uma seção importante, mas bastante operacional. E assim que a gente chega ao fim do capítulo 1º dessa lei, né? A lei que trata do Auxílio Brasil. Vamos lembrar que a Lei 14.284 trata também da instituição do Programa Alimenta Brasil, outro programa que é criado em substituição a programas que já existiam. E é sobre esse Programa Alimenta Brasil que vai falar o capítulo 2, que nós não vamos tratar em vídeos. Em seguida, tinha um capítulo 3, que tratava de metas de superação de pobreza. Inclusive, quando você vê a apresentação da lei, ela diz que é para instituir o Auxílio Brasil, o Alimento Brasil, e para estabelecer metas de superação de pobreza. Mas esse capítulo ele foi integralmente vetado pelo presidente. Então, nós não temos metas de redução de pobreza estabelecidas. E aí, por fim, temos as disposições finais e transitórias, que são os mecanismos estabelecidos que, até que todos os regulamentos sejam criados e sancionados, para que esse programa possa continuar funcionando plenamente, que você não tenha uma interrupção porque os regulamentos não estão claros. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um artigo 43 que traz uma coisa que a gente já esperava, né? Os normativos infralegais que disciplinam o programa Bolsa Família e o programa de aquisição de alimentos, que são os dois programas que existiam, que estão sendo substituídos pelos novos programas dessa lei, no que eles forem compatíveis com essa lei, essas regras continuam valendo até que sejam criadas novas leis
específicas para o Auxílio Brasil ou para o programa Alimenta Brasil. O artigo 44 fala dos saldos dos recursos financeiros que você transferiu para estados e municípios. Ou seja, eu trato aqui de uma questão bem orçamentária mesmo, como é que você pode aplicar, como é que isso fica no orçamento. Agora, temos aqui uma coisa importante para discutir no artigo 45, que também é problemática. Ele diz que a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar acrescida ao seguinte artigo 6º-F. Fica instituído o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, um registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. Até aí nada de novo no front. Mas aí tem o parágrafo 1º, que diz que as famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CadÚnico nas unidades públicas de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 6C dessa lei. Então veja que a gente sempre precisa ficar indo para outras leis, voltando, né? Então tem unidades públicas que as famílias precisam ir para se inscrever, ou, nos termos do regulamento, por meio eletrônico, ou seja, via internet, via um aplicativo. Parágrafo 2º diz que a inscrição no CadÚnico é obrigatório para acesso a programas sociais do governo federal. Bom, vamos aos problemas, né? Então eu falei que a gente precisa ir via das leis. A Lei 8.742 é a lei orgânica da assistência social, que existe desde 1993. Já lá nessa lei, não desde 1993, mas desde os anos 2000, está previsto a existência do CadÚnico. E onde é que as famílias se inscreviam no CadÚnico? Nas unidades públicas que estavam lá no parágrafo 1º, no parágrafo 2º do artigo 6C. Que unidades são essas? Diz o artigo 6C, as proteções sociais básica e especial serão ofertadas no Centro de Referência de Assistência Social e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O parágrafo 1º diz que o Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas de maiores índices de vulnerabilidade e risco social. E o parágrafo 2º diz que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social é uma unidade pública de gestão municipal, estadual ou regional destinada à prestação de serviços a indivíduos ou famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social. Então, quais são as duas unidades onde a pessoa poderia se cadastrar no CadÚnico? No CRAS ou no CREAS. Isso significa que ele seria cadastrado por um servidor público ou por uma servidora pública. Agora, com a inovação que essa lei traz, você continua podendo se cadastrar via CRAS e CREAS, mas você tem a possibilidade de um autocadastro que você mesmo faça sem a mediação de nenhum servidor público via internet. O problema é que sem a intermediação do servidor público, eu sou capaz de apostar que 95% das irregularidades e erros que vão existir vão ser provenientes dos cadastramentos feitos via internet. Basta lembrar do auxílio emergencial. Muita gente que precisava ficou de fora, enquanto muita gente que estava fora do perfil militar, servidor público, pessoas ricas, conseguiram se cadastrar. Portanto, por um lado, é uma opção você não precisar ir no CRAS nem no CREAS, que enfraquece a política de assistência social local, porque você não precisa mais desses equipamentos para fazer o seu cadastro. Isso vai contra os objetivos do próprio programa que estão lá no começo da lei. E, por outro lado, essa aí é uma porta aberta para as irregularidades. É aí mais uma coisa para a gente conferir à frente. Bom, e é isso. O que a lei 14.284 diz sobre o Auxílio Brasil é o que a gente viu aí ao longo desses últimos 3 vídeos. Agora é hora de acompanhar o desdobramento e a operacionalização desse programa e ver os impactos dessa mexida num time que estava ganhando. Bom, 3 vídeos, falamos bastante aqui a respeito dessa lei, mas isso não substitui que vocês leiam a lei na íntegra. Então vocês podem acessar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês irem para a lei e ler tudo. Eu espero que todos vocês leiam e reflitam sobre ela.
Lembrem-se que vídeos no YouTube não significam que vocês conhecem a fundo um tema. Então, galera, mãos à obra, vamos ler a lei. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa discutir com vocês no próximo vídeo, por exemplo, por favor, deixa aí nos comentários. E no mais, eu agradeço a atenção de todas e todas. Abraços e bons estudos.